galera do vestibular! Galera da escola do vestibular! Como é que você está, amiguinho? Amiguinha maravilha! Beleza da natureza, tranquilo no mamilo? Espero que você esteja bem, galera! Espero que vocês estejam tranquilos! Espero que vocês estejam aí, no seu reduto de estudos, aonde você vai construir a sua estrada rumo à universidade, amiguinho! Hoje nós teremos mais uma aula de circuitos elétricos. Ganso, por que você insiste tanto em circuito elétrico? Amiguinho, circuito elétrico despenca nos vestiblos, tá ligado? Então a gente tem que treinar bastante, porque são vários detalhes que vão aparecendo, que você vai pegando traquejo para conseguir resolver tranquileira, exercícios sobre circuitos. Maravilha? Então, nada melhor do que não fazer nada. Mentira! Nada melhor do que exercises para treinarmos a resolução dessas paradas, ok? Então nós já vamos diretão para o exercício 1. Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial em função da intensidade da corrente elétrica I para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir, colocando entre os pontos A e B resistores com diversos valores de resistência. Ele obteve diferentes valores de U e de E para as lâmpadas. Então aí, pessoal, olha bem o desenho. Olha bem o desenho. Eu vou aqui, ó, enquanto você vai seguindo aí, ó, eu vou montar simbolicamente aqui por trás da parada o circuito. Então a primeira coisa que a gente tem é uma bateria, né? Uma pilha, uma bateria. Essa bateria, ela é de 9 volts. Do polo positivo sai um fiozinho. Aí você tem aí o ponto A. Entre o ponto A e o ponto B você tem um resistor, certo? É um resistor. Aí, prosseguindo a festa, vai chegar aí, se você olhar bem bonitinho aí, ó, bem de pertinho, você vai ver que tá um amarelinho no amperímetro. Aí segue o jogo, segue o fio, você vai chegar em uma lâmpada, certo? Aí uma lâmpada, segue o fio, chegou na bateria. E em paralelo com a lâmpada, olha bem, em paralelo, de forma correta, está ligado o voltímetro. Belezeira? Então olha só, considerando que a bateria é de 9 volts, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, quando o aluno obteve as medidas da tensão U igual a 5,7 volts e a corrente I igual a 0,15 amperes, a resistência do resistor colocado entre os pontos A e B era de quanto? Então olha só, galera, um exercício simples, recordando a colocação do voltímetro e do amperímetro, belezeira? E manipulações aqui de corrente e tensão. Bom, vamos lá. O amperímetro marca 0,15 amperes. Esse amperímetro mede a corrente total no circuito aqui, olha só que bonito. Beleza? Ó, essa é a corrente total no circuito, 0,15 amperes. E este cara aqui, o voltímetro, ele está indicando 5,7 volts. Se entre esses pontos aqui, ó, vou chamar esses pontos de C e D. Esses pontos, opa, C e D. Se a tensão elétrica entre C e D é de 5,7 volts e a tensão total é de 9 volts, ali ó, a tensão total, a DDP total é de 9 volts. Vamos determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é onde está o resistor. Beleza? Manha, como o resistor está em série com a lâmpada, o que acontece com a tensão elétrica total? Ela vai se dividir. Então, nada mais justo eu dizer que o U total é o U entre os pontos C e D, mais o U, a tensão entre os pontos A e B, sacou? Então o U total vai ser 9 volts. A tensão elétrica entre C e D é 5,7.
E a tensão no resistor é o AB, o AB, o AB, o AB, o AB. Passa pra cá se não se fede. Aqui ó, 9 menos 5,7 é a tensão entre os pontos A e B. E a tensão entre os pontos A e B será 3,3 volts. É, meu amigo, 3,3 volts. Esta é a tensão entre os pontos A e B, que é a voltagem, que é a tensão elétrica exatamente no resistor, certo? É exatamente nesse resistor que nós queremos determinar o valor. Aí, meu amiguinho, se pelo amperímetro nós temos uma indicação de 0,15 amperes, isso quer dizer que a corrente que passa pelo resistor também é 0,15 amperes, já que o resistor, o amperímetro e a lâmpada estão em série. Ô Ganso, por que não passa corrente pelo voltímetro? Se recordam que o voltímetro ideal é que tem uma resistência infinita? Então, de fato, a gente desconsidera a possível corrente pititica que passaria por ali. É como se não passasse corrente elétrica por ali, certo? Muito bem. Tendo a tensão elétrica entre os pontos A e B e a corrente, vamos para o cálculo da resistência. A tensão elétrica entre os pontos A e B é igual a R vezes I, certo? Então, 3,3 é R vezes 0,15. Como eu não sou bobo nem nada, eu vou passar aqui dividindo o 0,15, ó, e repetindo, como eu não sou bobo nem nada, eu estou hoje com a minha calculadora. 3,3 dividido por 0,15, 22 ohms. Esta é a resistência elétrica que está entre os pontos A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão. Maravilha? Um exercício simples, um exercício de aplicação dos conceitos simples de eletricidade e que recorda, que remete ao uso correto dos aparelhos de medida, voltímetro e amperímetro. Belezeira? Então esse é o primeiro exercício para começar a festa de hoje. Segundo exercício. Considere o circuito da figura abaixo, em que as resistências são dadas em quilo-ohm. Esse prefixo quilo, pessoal, ele multiplica a resistência por 1000. E a bateria é considerada ideal com uma força eletromotriz de 12 volts. Então é uma bateria, tipo uma bateria de carro, tá? De 12 volts. Muito bem. O circuito, ó, você tem aí o circuito, a bateria de 12 volts, certo? Ideal. Pode ver que não apresenta resistência interna. Aí você tem um resistor aqui chamado R1, que é de 6 kΩ, tá? Aí você tem aqui um resistor R2 de 20 kΩ. E aí nós temos em paralelo, um outro resistor de 30 kΩ, e, continuando o circuito, um resistor R4 de 2 kΩ, fechando o circuito aqui, a festinha. Belezeira? Muito bem. São 3 as perguntas que são feitas. Eu vou lê-las e depois a gente vai fazendo. Qual é a diferença de potencial no resistor R2? Qual é a potência dissipada pelo circuito? E a resistência R3 agora é retirada do circuito, substituída por um fio sem resistência. Qual é o novo valor da corrente que passa por R1? Então, galera, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Vapo. Aqui a gente tem um circuito com uma bateria ideal, tá? Alimentando alguns resistores. O que o cara pede na primeira questão? Qual é a diferença de potencial no resistor R2? Nesse cara aqui. Bom, de cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses 2 pontos aqui, ó, como sendo A e esse como sendo B. Observe que tanto o resistor R2 quanto o resistor R3 estão ligados entre os mesmos pontos A de amor e B de baixinho. Portanto, eles estão ligados em paralelo. Para eu descobrir a tensão entre esses pontos A e B, primeira coisa, eu tenho que ter a resistência equivalente entre A e B.
de cara, ó, de cara, eu vou fazer essa associação que nós vamos descobrir a resistência entre A e B. Esses dois resistores, eles estão ligados em paralelo. E aí a gente tem aquela gambiarra, né? Aquele recurso técnico de baixo orçamento. Vulgo gambiarra. Produto pela soma. Então, 20 vezes 30, dividido por 20, mais 30. Eu vou fazer a resistência equivalente do circuito em quilo-ohms. Depois eu ponho vezes 10 a terceira lá, para resolver e determinar as correntes e assim vai. Beleza? Não precisa colocar agora o 10 a terceira, que só vai atrapalhar. Ô Ganso, como você sabe? Meu, isso aqui é treino, velho. Não tem conversa. Não tem barriga me dói. É ir fazendo, meu amigo, é ir fazendo. Então, ó, aqui ó, corta o 0 com 0. Aqui a 1, aqui dá 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Então, ali entre os pontos A e B, eu tenho uma resistência de 12 ohms. Uma resistência de 12 ohms. Então eu vou trocar esses dois resistores por um único de 12 ohms. Meu circuito vai ficar simplificadamente da seguinte maneira. Aqui continua o R1 de 6 kΩ. Aqui nós vamos trocar pelo resistor de 12 ohms, que é a resistência entre A de amor e B de baixinho. Prossegue a festa, nós temos aqui o R4 de 2 kΩ, certo? 2 kΩ. E aqui, fechando o circuito, a bateria de 12 volts. Maravilha? Aqui, 12 volts. Muito bem. Feito isso, eu vou determinar qual é a corrente elétrica total no circuito. Essa é a I total. Observe que essa corrente total no circuito, ela se dividiria aqui, ó, I1 e I2, certo? E aqui voltaria a ser o I total. Eu não vou precisar, eu só estou recordando essa lei de Kirchhoff aí, que é a soma das correntes que chega é igual a soma das correntes que sai. Joia. Muito bem. Como é um circuito de malha única, eu vou voltar lá nas aulas de circuitos de geradores e vou colocar a lei de Pouliot. A corrente total é a força eletromotriz dividido pela somatória das resistências. Como todas as resistências estão em série, é só a gente somar para ter a resistência equivalente. Ou você poderia fazer separado e pôr o total é equivalente vezes I total. Também tanto faz. Então bora. O I total vai ser 12, que é a força eletromotriz. E agora, ó, você velhaco. Eu vou somar 6 mais 12 mais 2. 6 mais 12 mais 2. E vou multiplicar por 1000. Porque essas resistências estão em quilo-ohms. E quilo é vezes 1000. Então eu vou multiplicar por 1000. Tá? 10 a terceira é 1000. Manjou? Então essa conta vai ficar. O 10 a terceira eu passo para cima. Lá nas aulas de matemática você deve ter visto que quando você muda a potência de 10 do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador, você troca o sinal da parada. E aqui vai ser 6, 8, 20. Certo? Então o I total vai ser 0,6 vezes 10 a menos 3 amperes. Essa é a corrente total que se forma no circuito. Maravilha. Feita a corrente total, eu vou descobrir quanto que é a tensão elétrica entre A e B. Quanto que é a voltagem entre A e B, que é justamente a pergunta do item A. A diferença de potencial entre os pontos A e B. Manjou? Então vai. Nesse circuito aqui, ó, a tensão elétrica entre A e B é a resistência entre A e B, vezes a corrente, que no caso é a corrente total, certo? Ó, corrente total que passa aí por esse resistor. Então, o resistor é de 12 kΩ, 12 vezes 10 a terceira ohms, ó, opa, olha aqui o Ganso fazendo cocô, 12 kΩ, né? Quilo-ohms, então é vezes 1000, vezes a corrente que é 0,6, vezes 10 a menos 3, tá? O 10 a terceira com o 10 a menos 3 dá 10 a 0. E 10 a 0 é igual a 1. E 12 vezes 0,6
vai dar 7,2 volts. Essa é a diferença de potencial entre os pontos A de amor e B de baixinho. Perceba que eu tive que simplificar o circuito, né? Porque assim vai tomar água. Tive que simplificar o circuito, determinar a corrente total e determinar a tensão entre A e B. Tá bom? No segundo item, ele pede qual é a potência dissipada pelo circuito todo. Pelo circuito todo. Esse é muito fácil, tá? Eu tenho a tensão total e eu tenho a corrente total agora. A tensão total é 12 volts. E a corrente total é 0,6 vezes 10 a menos 3. Então, basta a gente lembrar que a potência é o I vezes o U. Neste caso, galera, você já deve estar pensando assim, provavelmente. Ixi, a potência total, força eletromotriz, caramba, né? Esse gerador é ideal, cara. Então, o U e o E tem o mesmo valor. É só você tacar o pau. Manjou? E aí, ó, essa potência vai ser 0,6 vezes 7, 0,6 vezes 10 a menos 3, vezes 12. É o pio. Opa! Ganso! Quase você faz cocô! Deixa eu sair daqui. Não é vezes 12 não. Esse vezes 12 seria a potência dissipada aqui. Na verdade, é a resistência equivalente do circuito que eu preciso. Tá, pessoal? Então, ó, eu não quero apagar isso daqui, ó. Eu tava marcando aqui. Eu não quero apagar essa parada porque eu vou usar já. Então eu vou apagar aqui, ó. R1 é 6 kΩ. Vamos determinar a resistência equivalente do circuito, pessoal. Ó, resistência equivalente. Vai ser 6 mais 12 mais 2 vezes 10 a terceira. Então a resistência equivalente do circuito é 20 vezes 10 a terceira é ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito todo aqui, ó. Desse circuito todo, a resistência equivalente é essa. Agora sim, Gansinho, ó. A potência total é o R equivalente vezes o I total. A potência total é o I total vezes o R equivalente, né? E aqui é I quadrado. Beleza? Olha lá, I quadrado. Então a potência total será 20 vezes 10 a terceira vezes 0,6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Beleza? E aí essa conta vai dar, ó, 20. Olha, agora que eu percebi o negócio aqui, galera. Eu vou contar pra vocês que eu fui meio imbecil. Mas tudo bem. Vai dar certo. Eu não tenho medo. Aqui, ó, 7,2 vezes 10 a menos 3. 7,2 vezes 10 a menos 3 watts. Essa é a potência total. Sabe o que me assustou ali na hora que eu parei e tomei outro rumo? Na hora que eu pus o I total e a hora que eu pus o U total era 12. Eu falei, caramba, não é com 12. Achei que confundiu 12 quiloohms da resistência entre A e B com os 12 volts. Estava certo, ia dar a mesma coisa. Olha só, 12 vezes 0,6 vezes 10 a menos 3 dá a mesma coisa. Beleza? Ossos do ofício, amiguinho. Esse é o lance. Vários caminhos você pode te levar a essa parada. Beleza? Muito bem, agora no item C, o que o cara faz, ó? Ele pega aquela resistência R3, certo? E aí ele mete um fio, ó, a resistência é retirada do circuito e substituída por um fio sem resistência. Qual é a nova corrente total no R1? Então, ó, se eu tiro esse cara, ó, tirei esse fulano aqui, beleza? Tirei esse fulano aqui. E eu taco um fio aqui, meu amigo, sem resistência, isso daqui é o fio, a gente está estabelecendo aqui o curto-circuito. Ou seja, se eu ligo o ponto A ao ponto B sem resistência, toda a corrente passa pelo fio e esse resistor, ele simplesmente não está na parada. Ele não está sendo percorrido por corrente, ou seja, ele não está funcionando, ou seja, ele está em curto-circuito. E aí, o nosso circuito resultante
se resume ao R1 em série com o R4, certo? Então, olha só, a resistência equivalente do circuito passa a ser 6 kΩ mais 2 kΩ. E a resistência equivalente é de 8 kΩ, ou 8 vezes 10 a terceira ohms, certo? A resistência equivalente, que antes era 20 ohms, passa a ser 8 kΩ. 20 kΩ era antes, 20 kΩ, aqui ó, passa a ser 8. Ou seja, a corrente aumenta pra caramba. Pra caramba, ela aumenta, tá? Ela aumenta. O curto-circuito, no curto-circuito em geral, a corrente aumenta, porque você diminui a resistência equivalente. E agora eu vou fazer de outro jeito, ó. O total é o R equivalente vezes o novo valor do I total, diferente desse. Estou fazendo por vários caminhos para você perceber que tem vários caminhos, já que o Gans está fazendo por vários caminhos e, portanto, você deve estar percebendo que são vários os caminhos, né? Os caminhos da Índia, os caminhos... ai, 12 dividido por 8 vezes 10 a terceira é igual ao I total. Né? Então o I total vai ser 12 por 8 12 por 8 é 6, por 4, 3 por 2, 1,5 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse é o novo valor da corrente elétrica no circuito. O fato de você ligar o ponto A ao ponto B com um fio sem resistência, você faz um curto-circuito, e esse curto-circuito muda a resistência equivalente do circuito, beleza? Então, galera, 2 exercícios bem legais, com bastante detalhes. Fique esperto, tem mais uns exercícios para você resolver aí na listinha que eu deixei junto com a aula. E tamo junto, belezeira? Próxima aula, mais eletricidade. Até lá, galera, valeu!